Ela só queria esvaziar a casa dos avós e assinar a papelada da venda. Mas encontrou um diário, um nome que nunca tinha ouvido e um silêncio de 50 anos esperando para ser quebrado. Apoie o canal deixando seu like e comentando. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Agora vamos para a nossa história. Teresa Nogueira estacionou o carro em frente à casa dos avós. Por um instante, deixou o motor ligado só para ouvir o som conhecido do rádio. Quando finalmente girou a chave e tudo ficou em silêncio, percebeu que o bairro também parecia calado demais. Santa Amália sempre fora uma cidade pequena, mas naquela tarde a rua tinha um ar de domingo antigo, daqueles em que o tempo parece andar mais devagar. Ela desceu do carro segurando a bolsa contra o peito, como se o próprio corpo estivesse se defendendo de algo invisível. A casa estava ali, a mesma fachada de sempre. O portão de ferro ainda tinha a mesma pintura descascando, o mesmo Ranger triste quando ela empurrou devagar. O som ecoou pelo quintal vazio como se tivesse acordado alguma coisa que dormia há muito tempo. O corredor lateral tinha cheiro de terra úmida e folhas secas. O varal onde a avó pendurava lençóis agora só sustentava um grampo enferrujado. Teresa passou a mão na parede, reconhecendo a aspereza da tinta antiga, e sentiu uma mistura estranha de saudade e desconforto. Era como se a casa a reconhecesse, mas não tivesse certeza se deveria recebê-la. Na varanda, o piso de cerâmica instalada ainda estava ali, com as mesmas manchas que ela conhecia desde criança. A cadeira de balanço permanecia encostada na parede, imóvel. Teresa se lembrou da avó, com um chalé nos ombros, contando histórias de um tempo que parecia sempre vir pela metade. Havia detalhes, nomes, cheiros, acontecimentos, mas algumas partes pareciam sempre cobertas por uma névoa de silêncio. Ela girou a maçaneta da porta da sala com cuidado. Não estava trancada. O cheiro de madeira antiga e talco invadiu o peito dela de uma vez só. Era um cheiro que não se sente em casa nova, só em casas que guardam mais lembranças do que móveis. A sala parecia pronta para receber alguém que se atrasou. A manta dobrada sobre o braço da poltrona, os bibelos alinhados no aparador, o rádio de pilha sobre a mesinha de canto. O relógio de parede, parado às 13h17, marcava uma hora que poderia ter sido qualquer tarde de qualquer ano. Teresa deu alguns passos e passou os dedos pela superfície da mesa de centro. A poeira fina grudou na pele como se fosse pó de memória. Ela não tinha vindo àquela casa desde o velório da avó, muitos anos antes. Depois disso, cada parente seguiu sua vida, e o assunto casa dos avós virou mais uma questão de documento do que de história. Os primos queriam vender logo. É só uma casa velha, diziam. A gente divide o dinheiro e resolve isso de uma vez. Mas, para Teresa, nunca foi só uma casa. Sempre houve a sensação de que ali faltava uma explicação. Uma palavra não dita. Um nome que ninguém queria pronunciar. Ela caminhou até o corredor. À esquerda, o quarto onde dormira tantas vezes quando criança. À direita, o quarto do casal, ainda com a colcha de crochê esticada, como se Regina fosse entrar a qualquer momento com o perfume de sabonete de lavanda. No fim do corredor, a escada. A escada para o sótão. Desde menina, aquele lugar tinha um peso diferente. Quando perguntava o que tinha lá em cima, o avô respondia sempre do mesmo jeito, com um sorriso cansado. Coisas que o tempo pediu para guardar. Agora, o tempo tinha pedido outra coisa, que alguém fosse lá buscar. Teresa subiu devagar, sentindo o rangido da madeira debaixo dos pés. Cada degrau parecia uma pergunta. Você tem certeza de que quer saber? Ela respirou fundo quando a mão tocou a maçaneta enferrujada da porta do sótão. Giru devagar. A porta cedeu com um estalo baixo, como um segredo abrindo. O ar lá dentro era mais frio e carregado de umidade. O cheiro de papel antigo dominava o espaço. A luz que entrava pela pequena janela empoeirada criava feixes que cortavam a penumbra, revelando partículas de pó dançando no ar. Pareciam minúsculas lembranças suspensas, sem saber se deviam cair ou continuar flutuando. O sótão estava cheio de coisas que ninguém quis jogar fora, mas também não quis olhar de novo. Caixas empilhadas, malas de couro, molduras sem foto, uma máquina de costura coberta com um lençol amarelecido. No canto, quase encostado à parede, um baú de metal. E, ao lado dele, uma mala antiga, com as iniciais AL gravadas em letras já um pouco apagadas. AL. Álvaro Lacerda, o avô. Teresa se ajoelhou diante da mala. Passou a mão na superfície desgastada, como se fizesse um gesto de despedida, e abriu os fechos com cuidado.
O cheiro que saiu de dentro era uma mistura de couro velho, papel, um leve toque do tabaco que o avô fumava escondido da avó. Lá dentro havia camisas dobradas, uma fotografia em preto e branco de um grupo de trabalhadores em frente a um caminhão, alguns recortes de jornal e, embaixo de tudo, um caderno de capa azul marinho. O caderno parecia mais novo do que o resto, mas ainda assim carregava o peso dos anos. Teresa o pegou e, antes de abrir, sentiu o coração acelerar sem nenhuma razão lógica. Na primeira página, reconheceu a letra do avô. Firme, simples. Teresa. Se você encontrou isto, é hora de saber a verdade. Ela leu a frase 2 vezes, como se precisasse convencer a mente de que aquilo realmente estava escrito ali. O avô nunca foi de muitas palavras. Nunca foi de se abrir. Nunca foi de confidências. E, de repente, ali, na calma do sótão, ele estava falando com ela pela primeira vez de um lugar que ninguém alcança mais. Ela virou a página. O que ninguém lhe contou sobre a nossa família não foi por falta de amor. Foi por medo. O silêncio também é uma forma de proteção, mesmo que às vezes machuque mais do que a verdade. Teresa sentiu os olhos arderem. Continue. Regina não cresceu sozinha. Ela tinha uma irmã. O nome dela era Olivia. Ela disse o nome em voz baixa, só para ouvir como soava na sala vazia. Olivia. Era um nome que não existia na história oficial da família. Nunca fora mencionado em aniversários, em conversas de corredor, em lembranças de Natal. Era como se aquela pessoa tivesse sido apagada com cuidado, sem deixar rastros. O caderno continuava. Elas eram quase do mesmo tamanho, quase da mesma idade e, muitas vezes, quase do mesmo pensamento. Regina era a que seguia regras. Olivia era a que testava os limites. As duas se amavam, mas o mundo não foi gentil com uma delas. Teresa virou outra página e encontrou uma fotografia colada com fita amarelada. 2 jovens numa varanda antiga. Uma, de vestido claro, com um olhar firme, quase severo. A outra, com o cabelo preso de um jeito mais descuidado, rindo para alguém fora do enquadramento. Atrás da foto, em caneta esferográfica já um pouco desbotada, a frase do avô. Uma ficou. A outra desapareceu. Teresa passou o dedo sobre as 2 figuras na foto. Olhava para o rosto de Regina e via sua avó. Olhava para o rosto de Olivia e via algo familiar. Um traço do queixo. Um jeito de olhar. Uma sombra do que via no espelho desde jovem, mas nunca soubera de onde vinha. Ela fechou o caderno por um instante. O silêncio do sótão parecia ter ficado mais denso. A casa respirava devagar, como um idoso que dorme leve. Algo, porém, chamava a atenção ao lado da mala. Uma caixa de madeira escura, pequena, com um cadeado na frente. O cadeado não estava travado, apenas apoiado, como se tivesse sido colocado ali mais por simbolismo do que por segurança. Teresa tirou o cadeado e levantou a tampa. Dentro, o cheiro de passado era ainda mais intenso. Havia uma aliança simples, gasta, com as letras OL gravadas por dentro. Uma fita cassete com um rótulo escrito à mão, Regina, 1963. E uma carta dobrada tantas vezes que o papel já começava a romper nas dobraduras. Sob a carta, uma fotografia. Nela, Olivia segurava um bebê recém-nascido. O enquadramento era simples, provavelmente feito por alguém da família sem muita prática, mas o que prendia o olhar era o rosto dela. Não era o sorriso leve da foto anterior. Era um sorriso misturado com medo, exaustão e um amor tão intenso que chegava a doer só de olhar. Teresa aproximou a foto da luz. Olivia segurava o bebê com delicadeza, como se o mundo inteiro pudesse ruir ao redor, e ainda assim, o que importava era aquele pequeno corpo nos seus braços. Atrás da foto, outra anotação em letra de Álvaro. Ela confiou a nós o que o mundo não soube abraçar. Teresa sentiu um arrepio que não vinha do vento. Pegou a carta. A letra, desta vez, era de Regina. Redonda, firme, conhecida de tantas receitas e bilhetes que a avó deixava na cozinha. Minha querida Teresa. Se você encontrou esta carta, quer dizer que o tempo decidiu que já não faz sentido esconder o que foi feito para proteger. Ela respirou fundo e continuou a ler, lentamente. Você cresceu me ouvindo contar histórias pela metade. Falando de infância, de escola, de namoro, de casamento, mas sempre começando de um ponto em que eu já estava sozinha. Esta não é toda a verdade. Eu não cresci sozinha. Eu tinha uma irmã.
O nome dela era Olivia. Teresa sentiu o nome pesar diferente quando lido pela avó. Olivia se apaixonou por um rapaz do campo. Um homem simples, trabalhador, que não tinha fortuna, mas tinha planos. Pouco antes de casarem, ele morreu em um acidente. Ela descobriu que estava grávida quando ele já não estava mais aqui. A casa parecia escutar junto com Teresa. Naquela época, uma moça grávida sem marido era um escândalo. Os nossos pais não foram maus. Foram filhos de um tempo duro. Tinham medo do julgamento, da vergonha, da língua dos vizinhos. Sugeriram que ela entregasse o bebê ao nascer, que fingíssemos que nada aconteceu. Ela me olhou com um desespero que eu nunca esqueci e disse: "Eu posso perder tudo, menos esse filho." Teresa enxugou uma lágrima que nem percebeu que tinha caído. Eu prometi que ficaria ao lado dela, que não deixaria nossa família esmagá-la. Mas eu não era tão forte quanto pensei que fosse. Quando a criança nasceu, nosso pai tomou a decisão que marcou todas as nossas vidas. Ninguém naquela cidade saberia que aquele bebê era filho de Olivia. Ele seria registrado como meu. Teresa Peru. A carta parecia ficar mais pesada em suas mãos. O texto continuava. Álvaro acreditou que estava fazendo a coisa certa. Eu também. Você pode nos julgar, minha neta. Eu também nos julgo quando lembro. O bebê cresceu chamando o Álvaro de pai. E a mim, de mãe. Esse bebê é o seu pai, Teresa. A garganta dela fechou por um momento. O mundo pareceu mudar um pouco de inclinação. Seu pai, com um jeito reservado, com o silêncio nos almoços de domingo, com a sensação constante de não pertencimento, de alguma forma, fazia sentido com aquelas linhas. Olivia não foi embora porque não amava o filho. Ela foi embora porque eu amava demais. Não suportava vê-lo todos os dias chamando outra pessoa de mãe. Não suportava as vozes da cidade, as meias-verdades, os olhares atravessados. Partiu com uma mala pequena e um coração quebrado. Levou uma promessa, que nunca deixaria de amar aquele menino, mesmo de longe. Teresa imaginou a cena sem nunca tê-la visto. Duas irmãs na velha varanda, um bebê dormindo dentro de casa, uma decisão que ninguém deveria ter que tomar. A vida seguiu. Eu criei o seu pai como se fosse meu. E, de certa forma, ele era também. Eu o amava com toda a força que uma mãe é capaz de amar. Mas, em segredo, guardava cartas sem assinatura, escritas em papel barato, vindas de cidades diferentes. Eu sabia que era ela. Ela perguntava dele. Contava onde estava trabalhando. Dizia que sonhava com o dia em que poderia vê-lo de longe, nem que fosse só para confirmar que ele estava vivo e bem. Teresa sentiu um aperto fundo no peito, uma dor que não era dela, mas que, mesmo assim, doía. A dor de Olivia. A culpa de Regina. O peso de Álvaro. Tudo se misturava numa espécie de nó no tempo. Eu e seu avô erramos. Mas fizemos o melhor que conseguimos com o que entendíamos de certo e errado naquele tempo. Peço perdão por termos calado um nome. Peço perdão por termos escondido um rosto. Um dia, seu pai desconfiou. Ele sentia que havia espaço vazio demais nas nossas histórias. Eu nunca tive coragem de dizer. Perdoe-me por isso também. Se você está lendo esta carta, é porque já não posso mais mudar nada com minhas mãos, apenas com a verdade que deixo. Não deixe que o nome de Olivia desapareça outra vez. Com amor e culpa em partes iguais. Regina. Teresa dobrou a carta com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer se fosse tocado com pressa. Depois, olhou para a foto de Olivia com o bebê. O jeito como ela segurava a criança não deixava dúvidas. Não era um gesto de tia. Era um gesto de mãe. Ela se levantou do chão do sótão trazendo, nas mãos, o caderno do avô, a carta da avó, a fotografia e a pequena aliança. Desceu as escadas como quem carrega um relicário invisível. A sala acolheu aquela descoberta em silêncio. Na mesa da cozinha, espalhou tudo. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando a madeira marcada pelos anos de refeições, conversas e silêncios. Era ali que a família se reunia e, ao mesmo tempo, se evitava. Teresa passou alguns minutos só olhando para os objetos. Sentiu algo mudar dentro de si. Desde jovem, carregava uma sensação difícil de explicar, como se faltasse um pedaço de história atrás dela. Uma sombra que não era exatamente tristeza, mas também não era paz. Agora entendia. Não era a imaginação.
Havia um buraco verdadeiro na narrativa da família. Seu pai crescerá com um silêncio ao redor do próprio nascimento. Um silêncio pesado, cheio de boas intenções mal resolvidas. Carregara aquele não dito como se fosse culpa, sem saber que não era dele. Teresa pegou o celular, abriu o gravador de áudio e encostou o aparelho na mesa. Por alguns segundos, só ouviu a própria respiração. Depois, falou. Olivia, eu não te conheci. Mas a partir de hoje, o seu nome não vai mais ficar guardado numa caixa de madeira num sótão esquecido. A voz dela saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Você foi apagada da nossa história para que outros pudessem existir sem escândalo. Mas ninguém merece existir na sombra de um segredo. Meu pai viveu achando que era filho de uma mãe só. Na verdade, eram duas. Uma que o segurou nos braços à luz do dia. Outra que o carregou no coração, escondida da vista de todos. Ela respirou fundo. Eu não posso voltar no tempo. Não posso desfazer decisões tomadas em outra época. Mas posso fazer uma coisa simples. Dizer o seu nome em voz alta. Contar a sua história para quem vier depois de mim. E não deixar que o amor que você teve por aquele menino seja engolido pelo silêncio. Teresa enxugou o rosto, sem perceber quando, exatamente, começou a chorar. Olhou para a fotografia de novo. Viu o bebê no colo de Olivia. Viu o reflexo do próprio rosto naquela mistura de traços. Em algum ponto do passado, uma jovem assustada decidiu que a melhor maneira de proteger o filho era deixá-lo nas mãos da irmã. E, ao fazer isso, assinou, sem perceber, uma espécie de condenação ao esquecimento. Agora, décadas depois, uma neta apertava o salvar no gravador do celular, quebrando o ciclo. Antes de sair da casa, Teresa foi até a varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e violeta, como tantas tardes que já tinham acontecido ali. Ela fechou os olhos por um instante e, em voz quase baixa, disse: Olivia, eu não sei onde você descansou. Mas, onde estiver, espero que saiba, o seu filho foi amado. E, a partir de hoje, você também vai ser. Naquele fim de dia, a casa dos avós não parecia mais apenas um imóvel antigo prestes a ser vendido. Parecia um lugar que finalmente havia respirado fundo, depois de anos prendendo o ar. Os segredos não desapareceram. Segredos nunca desaparecem. Eles mudam de forma. Ali, naquela cozinha, naquela varanda, naquele sótão, o silêncio deixou de ser desculpa e virou ponte. Entre o que foi vivido, o que foi escondido e o que, enfim, pôde ser dito. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curta, comente e mande para um ente querido que também vai gostar. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.